Bom dia a todos. Meu nome é Ana Cláudia. Estou fazendo a abertura com vocês hoje, de novo. Mas hoje é a minha. Semana passada eu estava ajudando alguém, né? Mas não importa. Então, vou estar aqui com vocês hoje. Então, hoje vai ser do livro O Pão Nosso, né? A lição é 67. O nome da lição é Má Vontade. E ela é tirada de um versículo de Paulo, né? Da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Aí eu fui lá procurar, né, na Bíblia. E o versículo que está ali é diferente do versículo que está no meu livro, né? Na Bíblia que eu escolhi, também só um pedacinho. É parecido, mas é diferente. Então, eu fiquei curiosa porque que era diferente e peguei, voltei atrás e li a carta aos Efésios todinha, né? Então, achei bem interessante e aconselho, né? Porque é uma carta que foi escrita na prisão, quando ele já estava na prisão, né? E ela é uma carta que fala sobre uma vida plena em Cristo, né? Então ele dá muitas coisas de como a gente se comporta ou deve se comportar para ter Cristo e para viver em Cristo. Achei muito legal a carta. Quem tiver depois curiosidade, né? Eu vou ler só um pedacinho, mas depois no final. Então, só para a gente se posicionar, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a lição fala o seguinte: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, né? Paulo 5, o versículo 11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Eu falei, uau, que dark, né? A mensagem, né? Porque coloca todos os nossos defeitos, né? Coloca assim, todas as nossas vicissitudes, né? Quem não se viu em uma, né? Parabéns. Eu me vi em várias, né? Então, eu acho assim, coloca a gente muito à prova, né? E ao mesmo tempo fala assim, será que eu sou tudo isso? Né? Será que eu ainda tô em todas essas sentenças? Eu falei, nossa, uma lição tão pequenininha. E olha só que louco, isso aqui, ó. A página de trás é em branco. Eu fiquei tão chateada, falei, nossa, uma lição com a página em branco. Que triste, né? Só um pouquinho. Podia explicar melhor, né? Mas não, era só isso mesmo. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Então vamos lá. E aí eu fui lendo e fui refazendo e falei, bom, é isso, né? Aonde que tá? Aonde a gente tem que trabalhar? O que é que nós temos que trabalhar? O que é que nós temos que fazer para não chegar nesse abismo? E aí eu estava me lembrando que a semana passada eu estava aqui, nesse mesmo lugar, fazendo a abertura, né? E eu falei sobre o Haroldo ter falado uma palestra sobre Saulo de Tarso. Ele ainda era Saulo. Onde ele disse o seguinte, né? Que não tinha justificativa para Saulo ser tão violento e tudo mais, fazer tudo que ele fez lá naquele começo. Porque afinal ele era um sacerdote, ele tinha uma formação religiosa, ele entendia que matar, torturar e todas essas coisas não eram uma coisa que vinha de Deus, né? Mas ele fazia. E aí quando eu saí daqui a semana passada, o Léo estava lá atrás, né? Hoje ele não tá, mas aí eu falei, ai, Léo, esqueci de falar uma coisa. Ele fez assim para mim, não, você não esqueceu, é porque não era para ter falado, né? Aí eu falei, tá bom, né? E aí o que eu esqueci de falar foi exatamente isso, foi que o Haroldo disse que ele chegava nessa situação porque ele respirava ódio e violência. Então, quando alguém chegava para ele com alguma coisa nova,
O que primeiro saía dele? Ódio e violência. Então era o que ele conseguia fazer. Eu falei, uau! E aí eu falei na lição de hoje, falei, é isso. Né? Muitas vezes a gente, no impulso, faz isso pra mim? Ah, agora não. Má vontade. E aí a má vontade vai gerando até o precipício. Né? Aí eu falei, bom, peraí. E aí, ontem meu marido me convidou. Falou pra mim, você me leva na reunião lá, que eles fazem uma reunião de business e tal, mas tem Deus na história, né? É evangélico e tal. Ele é bem eclético, meu marido. Aí ele foi, eu falei, tá bom, eu vou, mas eu vou com você. Aí ele olhou pra minha cara. Né? Porque eu respiro o quê? Né? Muitas vezes. Tem que rir, né? Desculpa. Eu respiro assim um pouco de intolerância, eu respiro, né? Aí ele fez assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Bom, você já sabe, né? Eu falei, já sei. Ele falou, então tá bom, então vamos. Era 2h da tarde, nós chegamos lá 2h da tarde, sentamos lá, demorou um pouquinho para começar, e a gente subiu um pastor, eu já conheço, o pastor Anderson, ali de Framingham, então nem sei o nome da igreja. Desculpem, mas é porque são tantas, né? Não sei o nome. E aí ele começou a falar, tal, contou a história dele, e aí ele pegou, abriu o PowerPoint dele e colocou um slide. O primeiro slide do que ele foi falar. Depois vocês não me perguntem o que ele falou mais, porque eu não consegui mais me concentrar no que ele falou. Entendeu? Porque o slide que ele colocou foi esse aí, ó. Aquilo que você não muda, você escolhe. E eu falei, não, para tudo. Por quê? 1h antes, eu estava com esse livro na minha mão, lendo e estudando para vir para cá, porque eu sabia que eu ia sair com ele, eu tinha que estar preparada para hoje. E eu sento lá, o homem me fala isso aí. Né? Então ele fala, aquilo que você não muda, você escolhe. E a minha lição chama má vontade. Né? Aí eu fiz assim, então, né? O que eu vou falar para eles? Que a gente tem que ter boa vontade? Que a gente tem que deixar de respirar intolerância? Deixar de respirar violência? E deixar de respirar, né, ociosidade, discórdia, orgulho, vaidade, indisciplina? Todo mundo sabe. Eu tenho certeza que todo mundo sabe. Mas é isso aí, ó. Aquilo que você não fez nada para sair, cai na minha lição lá da semana passada. Aonde a gente tem a historinha pronta porque eu não fiz. Né? Pode fazer aqui para mim, que eu falei agora há pouco? Ah, não dá, agora não dá. Por quê? Ah, porque eu tenho outra coisa aqui, ó, que é nada para fazer. Eu tenho que ficar no celular. Eu tenho que olhar, eu tenho que fazer. Então, nós temos as historinhas prontas para a gente cair nisso aqui. Para ir gerando um outro, para ir gerando mais uma e mais uma, até a gente fazer o nosso próprio buraco. Até a gente criar o nosso próprio abismo. Mas foi a gente que escolheu. Né? Foi a gente que escolheu. Porque eu tive a chance. Toda hora a gente tem a chance. Nós sempre temos pelo menos duas escolhas. Né? Você fala assim, ah, mas eu tenho livre-arbítrio. É lógico, óbvio que tem. Mas todo dia de manhã, todo dia, quando você abre os seus olhos de manhã, você tem duas escolhas, logo de cara. Ou eu levanto ou eu fico na cama. Depois, ou meu dia pode ser bom, ou meu dia pode ser ruim. Ou eu respondo mal, ou eu respondo bem. Ou eu vou tomar café em casa, ou eu vou tomar café na rua. Ou eu vou dar bom dia, ou eu vou passar direto.
Tudo. Sempre nós temos opção. Por isso que eu achei que para mim isso aí foi tão assim. Falei, nossa, que legal. Porque para mim valeu aquela tarde toda que eu fiquei lá até 9 horas da noite. Exatamente. Até 9 horas da noite. Mas eu vou falar uma coisa, pela primeira vez, eu não perdi a paciência. E foi ele que pediu para ir embora, não fui eu, porque ainda não tinha acabado. Ele falou, vamos embora? Eu falei, você quer ir embora? Mas só falta mais 2. Ele fez, não, então, porque falta mais 2, vamos embora. Eu falei, tá bom. E fui embora feliz. Então, isso me fez, a lição que eu tinha lido minutos antes, com aquela primeira frase que o rapaz falou ontem, né? Aquela primeira coisa que ele pôs ali naquele telão. E tanto é que é o nome dele que está ali, porque a frase é dele. Ele disse que é dele, não. Ele colocou o nome dele, mas ele disse que ele recebeu do Espírito Santo. Então, nós sabemos de quem é a frase, né? E tudo bem, vamos respeitar ele, tá tudo certo. O nome que ele deu, não importa. Não é mesmo? Nós todos sabemos disso, que não importa o nome de quem é. Importa que ele pegou a frase e pôs ali naquele lugar. E ontem ele mudou o meu dia, como a gente sempre tenta e espera. Então, quando eu li, achei a lição dark, mas depois que ele colocou isso aqui para mim ontem e eu vi aquilo, eu falei, não. A lição pode ser meio pesada, a lição pode ser, né? Você começa com a má vontade e termina no abismo. Eu falei, uau. Mas eu tenho chance de fazer diferente. Eu não preciso escolher nem a má vontade e nem chegar no abismo, né? E aí, eu vou terminar para vocês aqui, como eu falei para vocês que a lição, o versículo 11, ele era diferente, eu fui seguindo mais, né? Porque eu falei, caraca, não é possível, é tão diferente o versículo, né? Mas aí é o versículo que vem depois, tá? O 13. A partir do 13, que eu falei para vocês que essa carta, ela fala sobre o quê? Sobre uma vida plena em Cristo, tá? Ele fala assim, ó, mas tudo que é denunciado torna-se manifesto pela luz. De fato, tudo que se torna manifesto é luz. E por isso se diz, acorde você que dorme e levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Preste muita atenção à maneira como vocês vivem. Não vivam tolos, vivam como sábios, tirando o máximo proveito do tempo, já que os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas compreendam a vontade do Senhor. E não fiquem bêbados com vinho, que leva à libertinagem. Ao contrário, busquem tornar-se repletos do Espírito. Entre vocês, entoem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor. Sempre e por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, resume aquilo ali e resume a nossa lição. Nós temos escolha. É só a gente querer. Se a gente não escolher começar com a má vontade, a gente não vai chegar no abismo, que acho que é isso que é o mais importante em todo dia, nas nossas pequenas ações e nas nossas grandes ações também, nas nossas grandes decisões, mas principalmente eu acho, porque as grandes a gente acostuma pensar mais, né? Demora um pouco mais às vezes para a gente tomar uma decisão, mas às vezes as pequenas coisas do dia a dia a gente, faz. Então, nessas pequenas coisas do dia a dia, né? Usem mais isso. Porque daí com certeza vão melhorar as coisas grandes. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Pai de amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui e por podermos estar falando um pouco do que vai no meu coração a cada um que possa estar querendo ouvir e que cada vez mais e mais pessoas possam também abrir o seu coração
para que essas mensagens que vêm do céu, para que a gente possa cada vez mais estar escolhendo sermos pessoas melhores todos os dias, todos os momentos, para que de alguma forma, através do Senhor, a gente possa estar fazendo diferença na vida de alguém ou na vida dos outros. Agradeço sempre, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. E agora, o Dino. Gente, meu nome é Dino, para quem não me conhece, a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, onde eu convido a todos vocês a fazerem perguntas, ajudar no trabalho de hoje, tá bom? É importante que a gente troque essas ideias para que a gente possa aprender juntos a entender essa doutrina que tem esse livro como base. São perguntas e respostas da espiritualidade a Kardec, que veio introduzir essa doutrina maravilhosa que a gente estuda e tenta aprender. Adorei a abertura da Ana hoje, porque realmente é isso, né? A vida é feita de escolhas. Né? E insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não vai acontecer, né? Se a gente quiser resultado diferente, nós temos que fazer algum tipo de mudança. Agora é difícil, né? É difícil. A gente realmente peca muito todos os dias por não parar e pensar um pouco, que sai um pouco do que a doutrina nos ensina, né? De sermos pessoas razoáveis, né? De pensamentos claros e com interesse a todos, né? Não só a gente. Mas vamos lá, a gente está hoje no capítulo 4, que é a lei de reprodução. Nós já estudamos população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, o obstáculo à reprodução, casamento e celibato, e hoje estamos em poligamia. Da lei de reprodução. Essa parte do Livro dos Espíritos, onde fala da lei de reprodução, o próximo capítulo é da lei de conservação. Isso são leis naturais. E o que se entende por leis naturais? São leis divinas, é o que nos rege, né? É o que nós temos que prestar atenção. E a pergunta de hoje é a 700, onde nós entramos com poligamia. E Kardec questiona o seguinte: a igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que se devam unir-se? Já que nós estamos falando de poligamia, né? Ou seja, você ter mais do que um parceiro, né? E a resposta é sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Aí isso remete ao quê? A preocupação de Kardec em perguntar a igualdade da população entre os sexos, entre homens e mulheres. Isso foi feito naquela época. Se eu perguntar para vocês hoje, a população mundial hoje, ela é igualitária? Ela está na mesma proporção? Não está? Nem próxima? Está super próxima. É interessante isso. Eu olhei porque me deu curiosidade. Eu falei, e hoje, como é que nós estamos? Nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas, de espíritos encarnados. E nasce mais meninos do que meninas. Mas também morre-se mais homens cedo do que mulheres. Então, isso traz um balanço. Isso traz a situação de que tudo, e o que nós temos que parar para pensar aqui nessa resposta, é que tudo no universo divino está balanceado. Tudo que Deus faz tem um motivo, tem uma proporção, e nós não precisamos nos preocupar com isso. Apesar da pergunta de Kardec, nós não precisamos preocupar se vai haver desbalanço, se está havendo muita guerra, se está morrendo, se teve a pandemia, quem morreu mais, quem morreu menos, quem desencarnou, né, no caso que a gente fala aqui, quantos nascem, quantos não ficam, isso não importa. O que nós temos que entender é que a pergunta foi ligada à poligamia no sentido de que nós deveríamos unirmos a uma pessoa só, ao invés de termos essa falta de balanço entre uma coisa e outra, né? Porque na pergunta seguinte, e eu vou falar 701, que encerra esse capítulo, e a gente vai debater um pouquinho. Ele fala assim, e qual das duas, a poligamia ou a monogamia,
a monogamia é mais conforme a lei da natureza? E essa é fácil, né, gente? A gente sabe, mas é fácil para nós. Porque ainda hoje existem, né, a gente sabe disso, né, até religiões fundamentalistas que pregam esse tipo de coisa. Ainda hoje há um controle mais paternal do que, né, que não observam muito bem o outro lado e usam quase como objeto. Então a resposta é assim: a poligamia é lei humana e cuja abolição marca um progresso social. Isso é a primeira frase que fala. Ou seja, se é lei humana, ela está sujeita a quê? Mudanças através dos tempos, né? O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E é verdade, né? O casamento, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não sei qual parte fica, que Kardec faz: e se houvesse a abolição do casamento? E a resposta é simples: voltaríamos à fase animal. Porque no universo divino, o que nós estamos a fazer aqui, nós viemos aqui para poder aprender o quê? Qual é o objetivo final? Somos uma família, amarmos uns aos outros, como Cristo ensinou. E esse amor, ele transcende até essa parte carnal. Essa união, ela não é feita pela sensualidade, é feita pelo amor que se sente um pelo outro, pela atração que se tem um pelo outro, né? Então, Miramês, eu vou abrir aqui o Miramês, que eu estava com ele aqui, eu tenho uma olhadinha, e foi muito interessante o que Miramês disse. Deixa eu ver onde é que está. Miramês fala um comentário nessa pergunta dessa essência, que é muito, muito legal o que ele fala. E é o que a gente tem que sempre parar para pensar. Porque não deve ser motivo de preocupação a quantidade de homens para que possa se nivelar com as mulheres, no sentido das uniões. Deus sabe o que deve ser feito dos seus filhos do coração. A humanidade se encontra em regime de provas e expiações, e é nesse sentido que se pensa existir uns mais que outros. Há mulheres que vêm passando por certas provas, ficando impedidas de contraírem matrimônio, como homens destinados ao celibato por força das provações ou por necessidade de educação espiritual. Aí a gente traz um pouco para hoje, para a gente começar a debater, né? Olha como que nós estamos vivendo hoje, olha o mundo como está hoje. Então, Deus não precisa da nossa ajuda, gente, nesse sentido de fazer as coisas. Ele sabe o que está fazendo, sempre soube. Nós estamos aqui por misericórdia do Pai. Nós vivemos nesse planeta por misericórdia do Pai. Então nós não temos que ter medo de absolutamente nada que é feito pelo homem. Destruição do planeta, mudanças climáticas, tudo isso tem um motivo de ser. E cada um tem uma opinião. Mas nós não precisamos ter medo de nada disso, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo está sob o controle de Deus. E quem não tem essa situação, essa fé em que tudo está sob o controle divino, sofre. E nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender e para evoluir, né? Perante o que nos é ensinado. Alguém tem alguma colocação a respeito desse assunto? Bom, meu entendimento, eu vou até passar a bola para frente para quem entende mais do que eu daqui a pouquinho, mas o meu entendimento é que nós temos muito mais espíritos ligados ao planeta desencarnados na erradicidade do que encarnados. Esse crescimento populacional, ele se dá por causa de uma coisa simples, que chama crescimento exponencial. Quanto mais vão se tendo pessoas, quanto mais vai crescendo, né, de um faz dois. Sabe aquela historinha dos centavos? Você me paga 1 centavo dobrado a cada dia por tanto tempo. Você começa com 1 centavo hoje, 2 centavos amanhã, 4 centavos depois. Com pouco tempo você não consegue pagar mais. Porque vai fazendo assim. Então esse crescimento, ele é, se está acontecendo e está aí, não é motivo de preocupação para a gente. Porque toda vez que nós interferimos numa lei natural, ou seja, numa lei divina, nós atrapalhamos. Exemplo grande disso, a China, né?
está passando por problemas difíceis em termos populacional. Por quê? Estamos crescendo demais, não vamos dar conta, então só pode ter uma criança hoje, só pode ter duas, entendeu? E hoje está pagando por uma coisa. Então, qual que é o foco principal aqui? Nós temos que preocupar, sim, com tudo. A abertura nos trouxe, né? Nosso mundo em termos do que acontece em volta. Mas existem coisas que não precisamos ter medo. Destruição climática, guerras atômicas, né? Isso é coisa que não para o tempo, não para a vida, não destrói, devasta, mas não é. Nós podemos, sim, com a inteligência que nos foi dada, atrasar um pouco a nossa própria evolução, mas não é motivo de termos medo. Nós temos um governador do planeta e nós temos um Criador que é amor e bondade e vai nos levar aonde temos que chegar. Fala, Carlos. A população do mundo desencarnado é em torno de 4 vezes o mundo encarnado. E, além disso, todas essas pessoas precisam constantemente reencarnar para progredir a uma velocidade maior. Além disso, todos os mundos existe uma migração e imigração entre os mundos, à medida que os espíritos vão evoluindo e evoluem mais do que aquele planeta comporta, eles são enviados para outros planetas. Então, na Terra está chegando espíritos que nunca passaram por aqui e está saindo espíritos que já chegavam ao nível máximo comportado pela Terra, então vão para outros planetas. Então essa mudança é constante. Chega um, vai outro, chega um, vai outro. E o que a espiritualidade fala é que vai chegar o momento que a Terra ela vai ter capacidade de até 3 vezes a população encarnada. É lógico que isso aí vai ser dado gradativamente de acordo com o progresso moral, com o progresso científico que a Terra, que a humanidade vai adquirindo. Então, vai crescer? Vai, mas ao mesmo tempo o ser humano vai ser menos egoísta, vai distribuir melhor as comidas, a comida vai estar mais abundante. Então, como o Dino falou, a gente tem uma pessoa no Leme, tem um espírito no Leme. Com certeza. Muito mais do que qualquer um outro que está aqui nesse Isso planeta. é importante. Nós temos em mente sempre. Ele é o administrador do nosso planeta. Então, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Exato. Fala, Lu. Eu queria chamar a atenção para essa. É interessante essa questão, né? A gente não precisa se preocupar, por exemplo, com o aquecimento global, com tudo isso. Mas porque Jesus está no comando e está tudo correndo direitinho. Porém, eu acho que é importante a gente prestar atenção que existem tantos grupos hoje que mostram essa preocupação que a gente tem que ter com a terra, tem que ter com o ambiente, tem que ter com tudo isso que está desregulado por causa da nossa própria ignorância e ambição e ganância do ser humano, que foi por isso que está tudo descontrolado. Mas se a gente não tiver esses grupos que estão preocupados com essas coisas, a gente não vai chamar a atenção daqueles que continuam degradando e continuam destruindo. Então, eu acho que faz parte da evolução, né, do planeta e das pessoas que estão no planeta terem esses grupos para nos chamarem a atenção. A gente não precisa se preocupar no aspecto espiritual da coisa, mas é importante a gente estar atento a essa preocupação de melhorar, a essa preocupação de não destruir, porque senão, né, a gente não vai, os espíritos que precisam prestar atenção, que eles não podem destruir, não vão chegar nesse grau de evolução, ao meu ponto de vista, para passar para frente, como o Carlos estava falando. Sim. Eu tenho uma colocação no seu comentário. Eu sabia que esse tema ia ser controverso. Fala, querida. Eu acho que a população tem um grupo preocupado, tem um grupo que não está nem aí. A gente sabe disso. Então, isso depende muito da evolução de cada um, da preocupação. Porém, novos espíritos mais evoluídos estão encarnando e estão desenvolvendo estudos muito profundos sobre isso. Inclusive, eu estava lendo sobre uma bactéria que ela só se alimenta de plástico. Quer dizer, que
vai tirar essa preocupação do plástico, do lixo, né? Plástico na natureza. Isso não deixa de ser plano de Jesus, né? Exatamente. O que nós temos que entender é que o nosso, inclusive eu tô prevendo já algum tipo de coisa, eu trouxe uns negócios interessantes que eu vi, que é o seguinte. O dever do espírita, né, é de refletir com equilíbrio, sem negacionismo cegos, mas também sem aceitar como verdade absoluta tudo que é veiculado, em nome de ciência, mídias e de governos. O próprio Kardec nos disse, né, que a nossa fé ela pode ser inabalável se nós tivermos ela em qualquer período da humanidade. Então nós, principalmente como espíritas, o nosso dever, tá, é saber que nós temos que ter sempre esse ponto de amarmos uns aos outros e termos equilíbrio em tudo que nós estamos fazendo. A própria lição de abertura hoje nos trouxe isso. São as nossas pequenas ações. Entender que não adianta nós ficarmos... temos que fazer as coisas com consciência? Sim, temos que usar os bens naturais com moderação e com muito respeito e com muita gratidão, porque sem eles nós não estaríamos aqui, não conseguiríamos viver? Temos sim, mas também temos que entender que o homem toca algo e quando é feito para, principalmente, colocar o medo na população, é uma coisa que você vê que é controle. E nós não podemos entrar nisso, nós espíritos. Já tem muita gente falando isso. Outro dia estava se falando a respeito de gain de função. Todo mundo sabe o que é gain de função em vírus? Foi o que aconteceu com o coronavírus, que era um vírus totalmente inofensivo, existe desde quando o mundo é mundo. Foi feita uma mudança pelo homem de gain de função e deu no que deu. Aí agora saiu uma reportagem a respeito de gain de função do vírus aviário, que mata muito mais rápido e muito mais coisa. E aí você fica assim, nossa, que desespero é esse? Para que a gente, né? Nós não precisamos ficar assim, porque tudo está no controle divino. Se acontecer, vamos pagar. Se acontecer, vamos pagar. Se houver qualquer coisa que vai trazer um sofrimento para a humanidade, vamos ter que pagar. Mas o nosso objetivo, dentro do que nós aprendemos, é de não termos esse tipo de preocupação, porque se acontecer alguma coisa desse, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos desencarnar. Nós vamos desencarnar, todo mundo vai um dia ou outro. Só que aí vamos pagar, né? Na própria história espírita, há espíritos que são muito, 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 muito respeitados hoje, que nos ajudam muito, que nos amam assim profundamente, que teve um tropeço desse tipo em outras épocas, em outros mundos. Isso já nos é falado. Então nós não temos que estar preocupação com esse tipo de coisa. Nós temos que ter preocupação são com as nossas pequenas ações. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para com o nosso próximo. Isso é o foco principal. Fala, Luiz. Não, porque a questão em si hoje, o despertamento do ser humano em todas as áreas, porque as preocupações nós temos todas. Mas será que eu estou cooperando para que o meu ambiente seja melhor? Não é? Você falou a respeito das coisas que nós temos que cuidar do nosso planeta. Temos, Sim? com muito respeito. Será que eu estou cuidando do meu planeta? Do meu interior, da minha residência, daquilo que eu estou jogando no lixo? Porque a questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Uhum. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Certo? Uhum. Por isso que a nossa população humana, ainda nós vemos pessoas fazendo várias degradações com aquilo que, para ele acha que pode mais, mas o negócio é a posse do necessário. Necessariamente, o que eu necessito hoje para viver bem, para ter uma certa felicidade em relação à vida material? Isso e isso me basta.
Mas a ganância humana, você pode ver, nada contra, mas, suponhamos, você tem 2 pares de sapato, mas quer combinar com a roupa, quer isso, quer aquilo e tudo. Isso tudo, se você observar, vai fazer um encadeamento de coisas que acaba caindo no supérfluo. Tanto é que você vai ter que arrumar um store para colocar suas coisas. Isso é supérfluo, você não vai usar mais. E isso a gente está falando de roupas e sapatos. E imagina quem tem 5 carros na garagem. Sim, essa é uma questão, isso é uma questão muito, ainda está muito difícil o homem entender que não é necessário ter tudo isso. Porque nós hoje estamos já consumindo quase que 2 planetas em termos de questões de sobrevivência, não há necessidade. Consumismo, isso. Você vai no restaurante e deixa a comida no prato. Você faz isso, você não está usando o necessário, você está descartando aquilo que pode ser produzido, que falta em alguém. Né? A população humana, como se foi dito bem, é um controle de que a posse do necessário para cada um viver de acordo com as coisas materiais. Em algum lugar está faltando coisas. Há um desequilíbrio em termos materiais e em termos espirituais, porque a nossa Terra não é um planeta evoluído ainda. Então tem a mescla daqueles que estão numa faixa vibratória mais baixa, aqueles que estão mais ou menos, e aqueles que já alcançaram esse nível de ter a posse do necessário. Por isso esse desbalanço, esse desequilíbrio, que está sob o comando de alguém, traz alguém para cá, mexe para lá, as populações são... Acontece esses ciclos de evolução que nós não imaginamos que está por trás disso. Mas, no geral, a Terra está evoluindo. Sim. A Miramês, nessa questão, ele continua falando, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: não há homens na terra em demasia, nem mulheres em quantidade menor do que o necessário, e vice-versa. Tudo está programado por Deus, para a harmonia de tudo. Aquele que confia não sofre. Quem crê não deixa campo para dúvidas, e quem ama vive dentro da própria felicidade. Pode até não haver felicidade completa na terra, contudo, nela se encontram os caminhos para o paraíso. Pensar e sentir em desajuste na natureza, por exemplo, na reprodução entre homens e animais, é querer influenciar os mais fracos para pensarem o mesmo, e isso é falta de caridade. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está em Romanos 13:10. Tudo na vida se encontra nos lugares certos, abençoados por Deus. O que somente falta para se entender melhor a função das leis de Deus é o despertamento das criaturas, de seus dons espirituais pelas mãos do tempo. Não queiramos julgar o Senhor, já que a nossa capacidade é limitada e muito limitada diante da grandeza de Deus. Quanto se impressiona com a quantidade que possam atingir os encarnados na Terra daqui a 1000 anos. Não devemos nos preocupar com vãos raciocínios de homens que ainda não entendem o poder de Deus. Se Ele criou os espíritos, sabe como deles cuidar. As suas casas são ilimitadas dentro da criação. E Ele, o Senhor Deus, sabe prover a todos com o necessário. Então, meditemos na quantidade dos peixes, pássaros e os mesmos animais. Todos são viventes e todos são cuidados de acordo com as suas necessidades. O que falta em muitos espíritos é confiança no poder daquele que tudo fez sem pedir opinião aos pseudo-sábios do mundo, em vista a sua grandeza. Essa parte de Miramês, eu sempre gosto de ler o Miramês, muitas vezes eu uso, muitas vezes não. Porque eu acho que, respeitando muito a superioridade desse espírito por trazer essa obra, mas muitas vezes eu ainda não tenho, e eu olho dessa maneira, a capacidade de concordar. Muitas vezes eu fico até assim. Mas esse texto de Miramês vem dentro exatamente do que eu penso, o Dino, sabe? Nós temos que fazer
eu tenho tantos problemas pessoais para com o meu próximo e para comigo mesmo, que eu não tenho muito tempo de ficar preocupado com certas coisas que está no controle daquele que me criou. Entende? Então, esse é o grande ponto da lição, na minha opinião, quando ele traz essa reflexão. Porque quando nós entramos, e eu sabia que haveria o debate, porque a gente pensa diferente, isso é importante, mas quando a gente começa a entrar nessa situação que criamos, o que acontece? Nós começamos a fazer exatamente o que a doutrina dos Espíritos nos ensina, o contrário disso, nós começamos a polarizar. E quando nós estamos polarizando, a gente não chega a um consenso. E nós esquecemos da principal fonte de vida e principal fonte de controle de tudo, que é a nossa fé no nosso Pai, no nosso Criador. Então é mais ou menos por aí essa lição, na minha opinião. Sabia que a gente ia ter esse tipo de discussão porque é importante. Nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que ter respeito pela natureza. Nós temos que fazer a nossa parte, como o Luiz disse. Isso é importante. É importante. Sabe, nós temos que passar por cima das nossas vicissitudes, como nos foi trazido aqui na abertura, para dar um sorriso àquele que muitas vezes está de cara fechada para você, para falar um bom dia, para tentar, sabe, ser uma pessoa diferente. Você tem que tentar mudar, porque se você não tentar mudar, é a sua escolha, e a sua escolha vai te dar os resultados que você sempre teve. Então nós não precisamos ficar preocupados com isso, gente. Principalmente nós, espíritas. E quando estivermos dentro dessas discussões, nós temos que pensar nisso. O mundo está hoje virado? Tá, não. As pessoas que estão encarnadas hoje estão aqui, como eu e todos nós aqui, estamos aqui para poder passar por cima das nossas falhas, das nossas faltas. Então isso é o que está acontecendo. Você pediu para falar, fala, querida. É uma pergunta meio egoísta, mas eu quero saber o seguinte, como nova espírita, que eu acredito que eu quero ter uma fé inabalável, mas eu quero saber se vocês que são espíritas há mais tempo, então mais evoluídos, vocês não se revoltam às vezes com as situações políticas e econômicas? Fica mais fácil? É isso que eu quero saber. Porque eu quero ter fé, mas às vezes eu ouço e vejo coisas que me deixam revoltada e eu perco o controle. Aí eu fico me sentindo culpada de não ter fé que tudo está acontecendo. Ó, primeira coisa, não tem ninguém aqui que está na casa há mais tempo que é mais evoluído que ninguém. Isso aí, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Não faça isso comigo, porque eu não mereço isso. Se é o seu caso. Mas existem, igual o Luiz aqui, que está aqui há muito tempo, a pessoa que tem um autoconhecimento, o Carlos, que eu comecei na Casa Espírita estudando com ele lá nas aulas, né? A gente aprende, mas não quer dizer nada, não. Absolutamente nada. E a revolta? Sim, a revolta. A revolta, a gente vê as coisas acontecendo, nós não podemos fazer nada, mas isso não nos dá a condição de perdermos a nossa fé. Porque nós sabemos que o mundo está caminhando para o melhor. Isso não existe. A lei do progresso, ela não dá para se parar. Entendeu? Tudo que tem que acontecer vai acontecendo, mas a natureza, com N maiúsculo, não dá salto. Rezem por eles e por nós também. Gente, acabou o nosso tempo, o Luiz está com o Evangelho. Bom domingo a todos. Vocês estão me dando? Bom dia a todos. Thank you. É uma alegria estar novamente aqui, né, desfrutando da nossa casa, mas nunca deixamos de, quando estamos viajando, também sermos úteis nas casas onde nós vamos, né? E lá eu estive, né, dando uma descansada, mas estive na casa onde eu comecei praticamente a trabalhar dentro do que a doutrina nos oferece. Pois bem, nós estamos falando a respeito de várias coisas que nos ocorrem. E, geralmente, quando nós estamos sem um chão, sem um norte, nós nos sentimos o quê? Aflitos. Que tipo de aflições nós estamos vivendo hoje? Como nós discutimos aqui. Aflições de todas as sortes, vemos tantas dificuldades de outras pessoas passando, nós estamos passando. Por quê? Porque o nosso planeta,
ainda não têm a felicidade plena. Nós somos espíritos mesclados entre aqueles que já despertaram, aqueles que estão dormindo e aqueles que estão nas sombras. E nós, onde nós estamos? Em que situação nós nos encontramos hoje? Estamos aqueles que dormem, aqueles que já estão despertos ou aqueles que estão nas sombras? Cada um vai interpretar a sua maneira. Porque nós, no momento em que nós passamos a viver com o nível de consciência que temos hoje, que essa doutrina nos oferece, nós saímos de períodos de turbulência e encontramos, às vezes, mais turbulência na nossa vida, porque nós nos despertamos para algo que estava oculto ao nosso conhecimento. Isso é questão de evolução, porque eu passo a observar que dentro de mim algo mudou e eu tenho que mudar para que eu me adeque ao novo conhecimento que eu estou vivendo hoje, que eu estou tendo. Por isso, quando o Cristo nos traz a respeito das aflições, ele vai colocando a todos nós um processo de que eu estou aflito por quê? Por que eu estou aflito hoje? O que me faz estar aflito e angustiado por algumas coisas? Nós estamos pensando. E nesse pensamento nós vamos adquirir o quê? Um conceito de que eu tenho que resolver aquilo que está me afligindo. Não é um raciocínio lógico? Descobrir a causa de uma doença que eu tenho, que está me afligindo? É. E as condições atuais não nos dão condições de buscarmos os recursos que nós temos em mãos? Sim. Algumas pessoas não têm condições de ter acesso àquilo que nós já estamos tendo. E muitas das vezes isso vai nos trazer aflições, como a Maria nos colocou, vendo o sofrimento dos outros e não podemos, às vezes, fazer nada. Isso nos aflige. E o Carlos colocou também que tudo tem as razões de ser. Os processos reencarnatórios que nós estamos vivendo hoje têm as causas pregressas das aflições e as causas atuais das aflições. É ou não é? Nós não sabemos o que nós fizemos no passado de encarnações passadas, mas nós podemos ter uma noção praticamente do que nós fizemos num passado recente para estarmos sofrendo no nosso corpo físico as reverberações dos males que nós cometemos. Os vícios. Muitas das vezes nós vamos sentir no corpo já abalado por uma saúde que está fragilizada por um vício. Então eu vou saber que eu estou sofrendo as consequências daquilo que eu criei para mim mesmo. É lógico ou não é lógico? Por isso que, quando o Cristo nos coloca a respeito de que bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence. Isso é o Lacordaire trouxe essa mensagem, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, retirando justamente essa parte que o Cristo colocou a respeito de bem-aventurados, quer dizer, felizes os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence. Essa aflição já é uma aflição que eu estou buscando algo para resolver o problema que está me afligindo. Não é uma aflição de desespero, porque estando desesperado eu vou estar perdido. E quando Lacordaire disserta sobre esse pequeno trecho, ele nos diz assim: não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, é ou não é? Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio
para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Quantos problemas nós enfrentamos na vida? E quando nós encontramos as soluções, nós nos sentimos fortalecidos, não é? Para ajudar alguém. Não foi, Bia? No nosso atendimento fraterno, uma pessoa disse: eu passei por tantas aflições, mas hoje eu estou começando a entender e eu posso, depois disto, ver que eu tenho solução em mim e posso ajudar a outra pessoa a solucionar os seus problemas. Isso é crescimento. Isso é sair do seu processo de aflição para auxiliar o outro que está aflito sem nenhum tipo de noção para onde seguir. É o bem maior que nós temos. Quando nós descobrimos que essas tribulações que nós enfrentamos têm um sentido na vida, de crescermos em espírito, sabermos que tudo tem solução e não ficarmos de braços cruzados sofrendo as aflições pelos cantos. Se todos nós estamos aqui é porque nós temos aflições, mas hoje nós já estamos despertos para solucionar aquilo que nos aflige. É isso que nós buscamos. A doutrina espírita nos abre os olhos para aquilo que realmente nós necessitamos, para encontrarmos a nossa felicidade de acordo com o que o planeta nos oferece. E essa felicidade não está nos outros, porque ninguém pode me fazer feliz. Eu posso estar feliz ao lado de alguém, ou posso estar triste ao lado de alguém. Posso estar sofrendo ao lado de alguém que está feliz. Mas se eu estiver feliz, ela pode estar sofrendo e eu posso auxiliá-la no sofrimento dela. Esse é o aspecto principal que o Cristo quer nos mostrar. O Cristo não nos trouxe nenhuma solução impossível para que nós possamos fazer com que nós tenhamos condições de auxiliarmos. Tiago disse: orai uns pelos outros para que vos sareis. Não é para sarar o outro, é para que nós possamos nos sarar. Não há motivo de nós estarmos aflitos e sem buscarmos soluções, porque desespero todos nós podemos passar. E ele diz assim: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. É ou não é verdade? Quando nós vemos dentro do aspecto militar, as medalhas de bravura que o militar quer, é porque ele enfrentou batalhas. Porque ele quer lutar. Ele quer vencer a si próprio e mostrar a sua coragem. Nenhum militar vai ficar querendo ficar num quartel o resto da vida. Ele quer combate. Por isso, o bom combate que o Paulo nos trouxe é o combate para domar as nossas más tendências, fazer com que isto seja para nós motivo de alegria, auxiliando ao outro, porque é o processo do bem, como diz Lacordaire. Desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando
houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. É esse aspecto moral. Quando nós conseguimos dominar as nossas más tendências, nós podemos dizer, fui mais forte. Porque eu cresci. Por isso o conhecimento que nos dá, como o Kardec nos fala, a fé inabalável, a fé raciocinada é a que eu raciocino diante das dificuldades e procuro resolvê-la de forma racional. Em sã consciência, alguém que é paramédico vai entrar em desespero para ajudar alguém que está em dificuldade ali no acidente? Ele não consegue. Ele tem que ter raciocínio. Mesmo que ele está diante de uma situação que muitas vezes ele não viu, ele tem que manter o equilíbrio. Porque senão ele vai acabar não auxiliando a ninguém. Esse é o papel de todos nós. Crescermos, alimentarmos com a luz que o Cristo nos ofereceu, que é o conhecimento que nos vai dar a oportunidade de sermos felizes. E Lacordaire finaliza da seguinte forma. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Isso foi dado em 1863 por Lacordaire. Esse espírito que nos trouxe esse grande volume de informações tão simples, que nos dá a importância, nos mostra a verdadeira capacidade daquele que tem fé. E isso é interessante porque estive no Brasil fazendo uma visita a parentes, amigos e tudo mais, dando uma descansada, e tive encontros com amigos e um deles estava, quando eu cheguei na casa dele, estava bem aprumadinho, bem centradinho, 80 anos, cabelo branco, não, preto, algumas mechas, 80 anos. E eu falei, rapaz, mas está bem, né? Ele falou, inclusive eu vim de uma hemodiálise. Porque estava arrumado, né? Falei, tudo bem. E aí, como é que está? Eu falei assim, eu perguntei, quanto tempo você tem na hemodiálise? Aí ele perguntou à esposa dele, uns 15 anos, né? Falou, não, a mulher dele, 12 anos na hemodiálise. 12 anos. Nenhum dos rins funcionam. Corado. Up. Para cima. Enquanto isso, eu fui ver o irmão dele, 3 anos mais novo, mas num processo de depressão, chora por qualquer coisa, está desanimado da vida, está parecendo que é irmão mais velho do outro. Por quê? Porque o estado mental é que nos faz sermos mais fortes, mesmo que o corpo esteja doente. Por isso, quando nós enfrentamos essas dificuldades da vida, não nos entreguemos ao desânimo mental. Tenhamos fé. Mesmo que essa doença do corpo físico nos balance e nos maltrate, tudo tem solução. Nas questões atuais da saúde, quem consegue sobreviver a 15 anos de uma hemodiálise? Enquanto o outro, a saúde, aparentemente, física está perfeita. Mas o aspecto mental, seja lá o que for que ele está vivendo, é que o está acabando, deixando realmente debilitado. Quem somos nós, afinal? Nós somos criaturas em evolução, capazes de sairmos das trevas, entrarmos nos nossos períodos de sombras para irmos para a luz. É ou não é? Se aqui estamos hoje, é porque nós temos condições de entender que não há nenhum processo que não seja
um processo que nos traga ao processo da felicidade. Quando a Ana leu a parte de Efésios 5, eu peguei um trechozinho que diz assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. É ou não é? Quando nós não temos conhecimento de onde nós estamos trilhando, nós estamos em trevas. Alguém já caminhou no escuro? Aqui? Tateando. Quando vem uma pequena luz, você sabe mais ou menos a direção a tomar. A não ser que você seja gato, felino, que os bigodes faz o parâmetro para ele andar na escuridão. Corta os bigodes do gato para você ver. Ele bate cabeça para tudo quanto é lado. Além dele ter uma visão mais precisa do que nós no escuro. Mas o balizamento é os bigodinhos. Os bigodinhos. Né? Olha a natureza nos ensinando. Mesmo em trevas, os animais conseguem andar melhor do que nós. Hoje, nós já estamos a caminho da luz. Porque quem nos orientou? O Cristo nos mostrou a luz verdadeira. A luz do conhecimento, a luz do amor para com o próximo, é que nos vai trazer a felicidade. Quer fazer você ser feliz? Encha de coragem e pratique o amor. Que seja um pequeno gesto. Você se enche. Entregue para uma criança alguma coisa para que ele possa ser útil. Você vai ver a alegria brilhar nos olhos dele. Dessa criança. Vai ou não vai? Se nós hoje estamos passando pelas aflições do mundo, como foi dito, nós criamos essas nossas aflições e hoje temos que voltar, muitas das vezes, nos locais onde nós fizemos os processos, seja ele de forma física, seja ele no campo da matéria, no local onde nós vivemos em encarnações passadas. Nós temos que sanear o ambiente onde vivemos e degradamos este ambiente. Ou na família que vai nos acolher, para que nós possamos sanar as aflições que nós criamos no outro. Fazendo com que eles possam um dia nos entender que nós também somos filhos da luz. E eles também o são. Eu peguei este livro, meu sobrinho me passou, Curas Espirituais, à Luz da Doutrina Espírita, por Maria Fátima Ramos, Rafael Papa e Sérgio Chercy Jr. É um livro muito interessante, que ele fala a respeito de curas, de médiuns de curas e tudo mais. E tem um espírito que chama Abade Príncipe de Honelon, que ele dá uma comunicação em 1867. E ele coloca assim: o sofrimento, a doença, a própria morte nas condições sob as quais as conheceis, 1867, não são mais especialmente o quinhão dos mundos habitados por espíritos inferiores ou pouco adiantados? O desenvolvimento moral não tem por objetivo principal conduzir a humanidade à felicidade, fazendo-a adquirir conhecimentos mais completos, desembaraçando-as das imperfeições de toda a natureza que retardam sua marcha ascensional para o infinito? São perguntas que ele faz. Ora, melhorando o espírito dos doentes, todos nós o somos, ele não os põe em melhores condições para suportar seus sofrimentos físicos? O Cristo não fez isto?
Não estão nos sarando por dentro com o seu conhecimento? Não estão melhorando? Cristo não está melhorando o nosso conhecimento? O nosso espírito, que é o principal, porque o nosso corpo é perecível? Os espíritos que nos antecederam, que hoje são aqueles que nós temos como base de apoio, Emmanuel, Bezerra de Menezes e todos os outros espíritos de uma hierarquia evolutiva maior em aspecto moral, eles não estão nos dando condições de tratar os nossos espíritos doentes? E com isso nós não vamos curar os nossos corpos físicos? E ele continua: combatendo os vícios, as más tendências, as más inclinações, que são a fonte de quase todas as desorganizações físicas. Aquilo que nós estávamos falando. Não se põe essas desorganizações na impossibilidade de se reproduzirem? Quando nós paramos de ter um vício, apesar de todas aquelas nuances de problemas que nós já temos, mas estancamos a fonte desses vícios, nós não temos uma sobrevida melhor? Ou não é a razão? Fulano, pare de fazer isto, o médico fala. Deixe de fazer isso, senão você vai abreviar seu tempo de vida. E nós paramos. O que ocorre com isto? Apesar das sequelas que aquela doença causada pelos nossos vícios já está, de uma certa forma, interferindo na nossa saúde física, vai fazer com que estanque, dê uma parada naquilo que nós estávamos indo para um caminho do abismo. Estavam. E ele diz assim: destruindo a causa, necessariamente se impede o efeito de manifestar-se novamente. É ou não é? Eu sou mecânico. Alguém fala, meu carro tem esse problema. Eu substituo a peça. Acabou ou não acabou o problema? Lógico, não é? Por isso, sempre estamos buscando através da lógica. Porque nós criamos as nossas aflições. Não tem alguém que fala assim, sofrendo por antecedência? Eu passei por um processo de que perdi meu telefone no aeroporto de Miami. Sim. Fiquei como se fosse aquele que está no meio de todo mundo, que hoje é informação e tudo. Mas procurei manter a calma, a tranquilidade. Ok. O que eu posso fazer? Procurei alguma coisa que informasse meu filho da situação que estava passando. E pedi a Deus que, naquele momento, se alguém encontrasse, seria uma pessoa boa que devolvesse no lugar adequado para segurar. Quando eu cheguei, deixei um recado para alguém, o único telefone que eu lembrei, o número, deixei o recado, caiu no voicemail. Fazer o quê? Vamos lá. Preocupado, sim, mas aflito, não. Quando eu chego no aeroporto, meu filho, pai, preocupa não. Ele estava lá. Ele se apontou. Já bloqueei o telefone, já fez isso, já fez aquilo. Porque ele recebeu a mensagem que alguém que não é acostumado num domingo pegar o telefone dele. Certo? E depois encontraram o telefone. Peguei o telefone de volta. Essa aflição poderíamos criar. Descabelar não tem como mais. Né? É mesmo? Porque eu não quero tirar o restinho que está aqui atrás. Vai ficar ruim, né? Mas é isso. A nossa vida tem que ser de alegria. Nós não podemos darmos o braço a torcer pelas dificuldades que nos atingem. Certezas, hoje eu tenho absoluta de que eu estou sendo auxiliado nunca fui abandonado. Hoje eu tenho 100%.
por outras coisas que aconteceram, não somente com isso que aconteceu comigo. Absoluta. Absoluta. Por isso, eu estava procurando uma mensagem que daria para que a gente pudesse encerrar. E a Maria, né, Maria? Ela abriu na quinta-feira a mensagem que eu estava precisando para fechar o nosso evangelho. Se intitula, do livro Rumo Certo, de Emmanuel, Taxa de Sombra, capítulo 37. Quem estava aqui na quinta-feira vai novamente. Em matéria de tribulações, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas que para nosso próprio benefício a vida nos deu a carregar. Nós colocamos mais sombras em nós. A rebeldia não foi a abertura que a Ana fez. É sempre condição negativa. E em si manifestando conosco, não nos outros, na forma de inquietação desnecessária, é dos piores corrosivos da alma. Olha só. Frustrando dos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Uma barata no galinheiro, o que ela tem que fazer? Correr mais do que os bicos da galinha. Ela está em desespero. O que ela tem que fazer? Ela ficar no meio do galinheiro? Não, ela vai procurar um buraco para se esconder, para se salvar. Se ela ficasse desesperada no meio ali, a própria galinha já dava o fim nela. E nós, muitas vezes, ficamos igual barata tonta, querendo se safar do bico da galinha, esquecendo que nós podemos arrumar um lugar seguro. Referimos-nos, sobretudo, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes de não aceitação diante da vida. Reflitamos nisso, podando as aflições que se nos amontoam em torno das dificuldades naturais. Teremos renascido na Terra com determinado problema físico ou psicológico? Alguém se encaixa nisso? Se o admitirmos por lição amiga o controle edificante para logo se transforma em bênção de auxílio, ao invés de persistir conosco por empeço a complicar. Quantas vezes nós reclamamos das coisas da vida? Se hoje nós temos, em matéria de assistência médica, não foi o caso desse amigo? 15 anos, 13 anos numa hemodiálise, já poderia estar desencarnado. Ele não se deu por vencido, continua até hoje. Provavelmente no mundo teremos recebido parentes difíceis. Será que tem alguém nosso parente difícil aqui? Eu fui difícil, eu sou difícil. Você conhece, né, Rose? Meire. Se os abraçamos à conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfigurem tesouros de sentimento. Sofremos doenças. Se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas se transfiguram em cursos de educação. Eu sei que vou ultrapassar um pouco o tempinho, mas Dr. Paulo Frutuoso, contando a respeito do tratamento que eles faziam de materialização lá no Frei Eugênio. Frei Luiz. Desculpe, Frei Luiz. Ele falando que tinha uma senhora que estava com câncer praticamente terminal, mas a mulher estava serena. E ele ouvindo um espírito falando para o doutor, acho que Ludwig, não, eu não me entendo, agora eu não entendo, não me veio em mente desse espírito. E ele ouvindo alguma coisa dizendo assim, wonderful, wonderful.
Como Wonderful? Ele pensou, essa mulher está indo, o corpo está totalmente desestruturada, fisicamente. Aí esse médico que estava materializado disse, Wonderful, por quê? Porque ela está sofrendo bem. A alma dela está em equilíbrio, mesmo sabendo dos problemas que ela tem. Certo? Continuando um pouco. Estaremos faceando rude fracasso. Se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coragem, ei-lo que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos de êxito e segurança. Achar-nos-emos nos obstáculos da madureza extrema do plano material. Se aceitamos o desgaste orgânico, sem deixar o trabalho que se nos faça possível na seara do bem. Aqui não é o trabalho físico, é no trabalho para o bem. E na mais avançada senectude, ser-nos-á período precioso de meditação e ajuste espiritual. Quando a aprovação nos visite, lição preciosa e natural na escola da vida, aceitemos o que sejamos e sirvamos com tudo aquilo de que possamos dispor a benefício do próximo. Com serenidade e compreensão, estaremos livres da taxa de desespero que em qualquer sofrimento é sofrimento muito maior. Portanto, meus amigos, que nos ouve hoje, é necessário sairmos dessas sombras que nós criamos para nós mesmos. Busquemos a luz do Cristo, mesmo que estejamos no mais debilitado possível, porque esta luz que Ele nos mostra, que Ele nos dá como norte para a nossa vida que é infinita, não vai nos deixar nunca desamparados. Nunca, nunca. Tenhamos sempre plena certeza, porque eu tive esse... Porque eu agora, mais do que tudo, sei 100% que eu não estou só. Não estou só. Absolutamente. E ninguém de vocês estão sós. Ninguém. Por isso, que o Cristo nos abençoe, que Deus nosso Pai nos dê a certeza de que se aqui viemos buscar resolver as nossas tendências, sejam elas quais forem, saiamos com menos sombras do que entramos. Obrigado por tudo.